Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 63 ao 71. Vamos ler a palavra de Deus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que te bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Jesus ele enfrentou a zombaria, ele foi maltratado, bateram nele, o insultaram, ele enfrentou o interrogatório. Os homens que estavam detendo Jesus zombaram de Jesus, bateram em Jesus, insultaram Jesus, e o sinédrio fez aquele interrogatório a Jesus. É interessante lembrar que Jesus não fez mal a ninguém. A multidão o admirava. Ele era aclamado por onde ele passava. Mas a classe religiosa dominante detestava Jesus e procurava uma oportunidade de ver o seu fim. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei sempre estiveram procurando uma maneira de eliminar Jesus, incriminando. Jesus já havia dito aos seus discípulos em João capítulo 15, versículos 22 a 25: Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente viram, mas também odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Jesus deixa claro aqui que os insultos que ele recebeu, a zombaria a qual ele foi submetido, os maus tratos que ele sofreu, o interrogatório a que ele foi submetido, todos esses foram imerecidos. Era um sofrimento sem causa. Era sofrendo sem merecer, um sofrimento injusto. Não havia motivo humano para tratarem Jesus assim. É claro que Jesus sofreu em nosso lugar, ele sofreu pelos nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Isaías 53, versículos 3 a 6, um texto escrito muito antes de Jesus nascer, cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, já previa como é que o Cristo seria submetido a sofrimento por causa dos nossos pecados. Leiamos Isaías 53, de 3 a 6. Diz assim a respeito do Messias, que no tempo de Isaías era um evento que aconteceria depois. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer.
E Isaías viu e profetizou dizendo: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus fez um sacrifício vicário. Ele morreu na cruz no meu lugar. Ele morreu na cruz em seu lugar. Ali ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu a condenação que eu merecia. Ele sofreu a condenação que você merecia. Jesus sofreu sem merecer, mas nós merecíamos o sofrimento. Então ele tomou sobre si aquilo que nós merecíamos, ele pagou a nossa conta, ele assumiu a nossa dívida perante a justiça divina. Ele sofreu em substituição a você. Tome posse disso. Você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou por eles. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e Deus perdoará todos os seus pecados, baseado no sacrifício que Jesus fez em seu lugar. Mas eu quero também aproveitar este tema para falar de sofrimento nos relacionamentos. Primeiro, nós podemos sofrer por praticar coisas dignas de retaliação. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, Pedro adverte aos cristãos: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então Pedro deixa claro aqui que há momentos que a gente recebe um sofrimento que a gente cavou aquela situação. Nós plantamos e nós estamos colhendo o resultado da nossa plantação, da nossa semeadura. Então, há sofrimento que você provocou e então você está recebendo o sofrimento merecido pela situação. Tem momentos que a gente cria essa situação. Mas nós podemos sofrer também por nossa identificação com Jesus e com a sua causa. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus deixou claro para os seus discípulos que os cristãos iriam ser odiados pelas pessoas do mundo, porque o mundo odeia Jesus, odeia o Pai e também odeia o cristão. Existe também a possibilidade de sofrer por representar a autoridade. Jesus contou uma parábola dos lavradores maus. Um proprietário de terra arrendou suas terras a alguns arrendatários, foi para um lugar longe. Quando chegou a época da colheita, ele mandou alguns dos seus servos ir receber a parte combinada que deveriam lhe pagar. E então esses servos foram maltratados porque eles representavam a autoridade, o dono da terra, e eles estavam ali reivindicando aquilo que pertencia ao dono da terra, e então o ódio que aqueles arrendatários tinham contra o proprietário foi lançado sobre eles. Veja só, Mateus capítulo 21, versículo 35. Os lavradores, os arrendatários, agarraram seus servos, servos do dono
das terras. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Veja que a inimizade era entre arrendatário e proprietário, mas o servo que foi lá realizar a vontade do seu senhor recebeu o ódio daqueles que odiavam seu senhor. Quando nós representamos a autoridade, aqueles que estão em rebelião contra a autoridade odeia a nós também. Algumas vezes, o pastor ou a esposa do pastor vira alvo do ódio de algumas pessoas que não estão querendo alinhar a sua vida com os propósitos de Deus. E então, eles olham para o pastor, olham para a esposa do pastor com um ódio, com um desprezo, com tanta antipatia. Mas não é pessoal, é por causa do pastor, da esposa do pastor, representar a autoridade de Deus a qual aquela pessoa não quer se submeter e então essa pessoa isola o pastor. É claro que nós não estamos falando aqui de ódio que é manifesto com apedrejamento, paulada, essas coisas, porque estamos falando num outro contexto. Mas como essas pessoas agem? Às vezes desprezam, às vezes não querem aproximação. Quando o seu líder, pode ser o pastor, pode ser um líder, se aproxima, a pessoa sai. Quando ela faz qualquer evento envolvendo as pessoas da igreja, não envolve o seu pastor, o seu líder, a sua pastora, porque não está bem com Deus, então também não quer estar próximo daquele que representa Deus na sua vida. Isso é muito sério, porque Jesus disse que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E a acepção de pessoas, seja ela para baixo ou para cima, seja ela em que direção for, ela é reprovável diante de Deus. E então você não pode escolher uma pessoa e rejeitar outra sem estar em pecado diante de Deus. Nós temos que ser imparciais, temos que amar a todas as pessoas com igualdade. Não podemos fazer acepção de pessoas, nem mesmo para com os nossos líderes. E quarto, nós podemos sofrer por causa da justiça. Jesus disse aos seus discípulos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então há uma recompensa quando você sofre por causa da justiça. Há um galardão daqueles que sofrem por se identificar com o bem e lutar contra o mal e enfrentar a fúria do mal. Contudo, apesar das promessas, apesar do nosso dever de alegrar-nos sempre, inclusive quando somos caluniados, inclusive quando somos insultados, inclusive quando somos desprezados, é nosso dever alegrar sempre. Apesar de tudo isso, apesar da grande recompensa que nos aguarda nos céus, ainda assim, sofrimento dói na alma. Neste momento eu quero orar por você, que está sofrendo, seja lá por qualquer dessas causas. Eu quero dizer que qualquer que seja o seu sofrimento, em Jesus você pode encontrar alívio. Antes, porém, eu quero te dar um conselho bíblico baseado em 1 Pedro 4,19, que diz: Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Saiba que Jesus sofreu em seu lugar e aprenda a confiar nele como Salvador. Se você está carregando peso de culpa, não carregue mais, porque Jesus já pagou por todos os seus pecados. Você pode tomar posse da bênção quantas vezes precisar.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não carregue culpa na sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e pratique o bem, que o seu sofrimento será grandemente recompensado. Saiba que você não é a primeira pessoa a sofrer por se identificar com o bem e combater o mal. E também nem será a última. Há uma grande nuvem de testemunhas participando disso. Estamos em boa companhia. Os profetas sofreram perseguição por causa da justiça. Os apóstolos sofreram perseguição por causa da justiça. Os amigos do mal serão inimigos daqueles que lutam pelo bem. Mas saiba de uma coisa: é melhor sofrer ao lado de Jesus do que se esconder do sofrimento longe dele. Aproxime-se de Jesus. É em Jesus que você vai encontrar a graça para que o seu sofrimento seja minimizado e a sua alegria seja completa. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero que ela traga sobre nós a vida abundante de Deus. Quero que o Senhor visite o coração dessa pessoa que está orando comigo aí do outro lado. Sê com ela e abençoe sua vida. Encha com a tua alegria e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele guarde a sua vida, que Ele faça de você um homem alegre em todo o tempo, uma mulher alegre em todo o tempo, independente das circunstâncias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa aí o seu like em nosso canal. Se essa mensagem abençoa você, compartilha com seus amigos. Se você quiser contribuir com a nossa causa, os dados da nossa igreja aparecem aí no vídeo, você pode usá-los para fazer a sua contribuição. Deus te abençoe em nome de Jesus.